Então, beleza. Estamos gravando, valendo. Boa noite, Aline. Boa noite, Daniel. E bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo aí no canal e tal. Então, assim, galera, Aline Rock, a gente se conhece há muito tempo. E a gente se conheceu através de comunidades de prática. Foi como a gente se conheceu. Então, a Aline, ela participava de uma empresa de eventos, publicidade, era meio que um monte de coisa junto, né? Isso, A era estrutura. comunicação. Isso, e ajudava lá a fazer os eventos acontecerem e tudo mais. E os mundos foram, né? A vida foi acontecendo. E aí a Aline aparece em TDCs e não sei o que, e um monte de coisas. Eu falei, cara, temos que conversar. E aí estamos aqui, né? A gente montou uma colinha aqui de assuntos para falar. E o primeiro, e até para ela se apresentar, para quem não conhece ela, né, da convivência aqui do canal, enfim, conhece um pouco mais do contexto dela, onde que ela tem atuado e como ela tem atuado. E eu começo te fazendo então, boa noite, Aline, uma primeira pergunta, que é marketing. Marketing é um evento ou é uma jornada? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Com quem estiver assistindo também. Realmente faz um bom tempo que a gente se conhece. Não vamos dizer quantos anos para não entregar a Não, deixa idade. assim. Mas é importante a gente conseguir ver o crescimento, né? O crescimento da comunidade, o crescimento dos movimentos colaborativos, que na época estavam lá dando seus pontapés iniciais e agora É, muitos já estão aí consolidados e brotando, né, e proliferando, e isso é muito bacana. Sobre essa questão de marketing, eventos ou jornadas, na verdade, eu considero que marketing é uma grande jornada com uma série de eventos que são boa. a forma como ela é construída, né? É como se a gente estivesse indo numa viagem. Se o nosso destino é viajar de carro daqui a Santa Catarina, por exemplo, daqui a São Paulo, bom, a gente vai fazer diversas paradas, a gente vai ter contato com paisagens, a gente vai ter experiências no trânsito. Isso tudo soma a nossa jornada até lá, né? Então, o marketing, ele é isso. A gente vai fazer o planejamento antes para entender onde a gente quer ir, por que que a gente quer ir, como a gente vai fazer para chegar lá, e a gente vai passar por uma soma de eventos ao longo desse caminho até conseguir chegar com êxito na nossa jornada. Ou não, ou chegar no meio do caminho e perceber que a gente nem quer ir para Santa Catarina mesmo, É, descobrir que tem alguma coisa legal no meio do caminho para outra direção e mudar o nosso curso, mas pelo menos a gente vai ter a consciência disso que está fazendo. perfeito. Sabe que isso é muito legal, né? Eu fico brincando, essa coisa minha do YouTube, essa parada toda assim de vídeos e escrever, acabou meio que virando um eterno plano B, né? Se fosse o Luciano Braga falando aqui, ele diria que é um projeto paralelo, né? Então é um grande projeto paralelo meu que eu acabo levando a sério porque é como eu me motivo para ir fazendo as coisas, né? Então eu acabo criando algum tipo de meta, algum tipo de desafio, eu acabo brincando com um tipo de jogo, né? Recentemente agora eu estive conversando com o Júlio Matos, que a gente conhece ele bastante dos TDCs e Sim. tal. Parceirão. E foi uma aula. Ali foi uma aula. Ele ficou se desculpando. Eu falei, cara, obrigado. Porque é legal ter essas perspectivas, né? Eu acho que muita coisa da vida vem com essa coisa assim, da gente ter essas perspectivas. E esse lance do marketing vem um pouco disso, né? A gente poder enxergar que não é ele- esse é um lance, né? Ao mesmo tempo que ele é um sprint, porque a gente tá meio que naquela coisa da corrida, de fazer os passos e tal, eu tenho que ter uma cadência, uma paciência, porque eu sei que é uma visão de longo prazo, tem uma jornada para ser construída e talvez até pode acontecer de ter um ganho, um sucesso da noite para o dia, vamos chamar assim. Mas não é normal, né? Não é normal a gente conseguir Exatamente. pouco a pouco ir construindo esse caminho e acho que é principalmente tomando consciência do que é construir esse caminho, né? Que é justamente o que eu Exatamente. estava comentando de daqui a pouco chegar no meio deles e, não é por aqui que eu queria ir, entendeu? A gente pode pivotar a marketing também, né? A gente pode É, pivotar a estratégia. Não é é, só funcionalidade, não é só feature que a gente pivota. esse é um lance. Sabe que uma vez eu tinha pensado em virar aqueles palestrantes, né, que tu contrata e tal, eu vou lá e faço. Palestrante motivacional. Aham. E Chega com uma aí escadinha. eu tinha feito um ensaio disso, sei lá,
2011 ou 10, sei lá quando é que foi que me pagaram para dar uma palestra. E eu falei, nossa, legal. E aí depois de 2014 eu comecei a tentar fazer umas coisas. E ali foi quando eu tive não digo que foi um impacto assim, mas foi uma questão de eu perceber que, cara, peraí, eu vou ficar falando de autores e teorias pra, né? E aí eu fui vendo que eu tava ficando vazio, porque eu tava deixando de criar as histórias, né? E eu já vinha numa coisa de palestrar sobre histórias. E aí eu comecei a ver que eu ia começar a contar histórias de 2, 3 anos atrás. E eu fui, ai, ai, tipo, até uma hora que tá aí, meu, virou um museu, né? Aí eu tenho que virar um comediante para tornar minha palestra divertida e deixá-la maior. E aí tu começa a comprometer a tua identidade, que é o É, principal desse ponto. e aí puxa, eu dei um passo para trás total, assim. Eu falei, não, cara, eu vou, na verdade, eu vou ir para dentro de novo. E aí vem sendo um trabalho, na verdade, eu vou te falar assim que o 2016 para mim foi uma grande descoberta nessa coisa de não precisar falar para milhares de pessoas. Eu até tinha comentado isso com o Júlio, assim, eu tive anos que eu, sei lá, se botar na ponta do lápis lá, devo ter palestrado mais para 10 mil pessoas. Uau, grande marca. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, grande merda, né? Porque, tipo, quantas dessas 10 mil pessoas foram realmente impactadas e levaram alguma coisa de valor para o que elas fazem? Exato. Então eu tenho me preocupado muito mais com a profundidade, com o impacto que eu consigo gerar nas pessoas do que simplesmente ficar cutucando um monte de gente por aí, né? Sabe Mas é, que isso é uma consideração bem importante e que hoje em dia a gente está na época do viral, né? é, É muito difícil se ter esse tipo de consciência. E é uma coisa que muitas vezes eu bato na tecla conversando com outras pessoas e em consultorias, e enfim, é que não é a quantidade, é a qualidade. Se a gente conseguir muita qualidade em poucos, isso acaba proliferando naturalmente, claro, né? Depende de negócio, uhum. tem negócio que depende de escala, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Sim, sim. Mas antes de querer ganhar escala, é importante a gente ver se vai conseguir atender em escala com a mesma qualidade que atendia antes. É, Porque a porque é. relevância e a qualidade é o mais essencial, né? E tem um lance também de mercado, né? Exatamente. Eu tava lendo não, né? Eu falo que é lendo, mas na prática eu tava ouvindo. Tenho ouvido muitos livros ultimamente. Me mudei e aí é mais distante agora parado, então eu sou viciado agora nos audiobooks. E um dos últimos que eu ouvi foi um livro chamado Unshakable, que é de um cara chamado Tony Robbins. E o Tony Robbins começou a falar de dinheiro, ele estava falando que ele modelou a mente de vários caras e tal, de sucesso, lá, lá, lá. E aí ele falou sobre um monte de coisa, sobre investimento em ações, investimento em não sei o que, investimento em não sei o que lá. E para mim a coisa que me pegou, que eu sempre fui um frustrado em relação a ações, mas eu entendi por quê, né, lendo o livro. Quer dizer, também é uma questão de maturidade para a época. Na época que eu tentei fazer isso, digamos que eu não tinha tanta paciência, né? E aí quando eu comecei a ver meu dinheirinho indo embora, eu fui lá e não quero mais Volta, brincar. volta. Bota na poupança, não quero mais brincar. Obviamente é justamente aí que se diferencia quem sabe jogar o jogo, né? Vamos chamar assim. Que acaba criando esse componente de paciência. Então, sei lá, alguém que está montando um business relacionado a isso e vê, puxa, mas a galera tá indo e tá vindo embora. Sim, mas talvez ele não seja o meu usuário. Ele Exato. não está ainda preparado para ser. Então, talvez eu precise criar um outro trajeto aqui, uma jornada, para ajudar essas pessoas a ganharem mais consciência sobre o que elas estão tentando fazer, para que daí talvez eu tenha algum valor a entregar, né? E tu sabe que isso é bem comum, Daniel. Várias pessoas chegam em mim, principalmente com essa questão, né? Porque a ideia inicial da maioria dos casos é o empreendedor tem uma ideia com a sua equipe, né? Aquela Que é ideia sucesso! genial. Sucesso! Vai ser Exatamente, milionária! eu vou construir, eu vou investir todo o meu dinheiro, todos os meus recursos para construir aquilo, e eu vou botar na rua e aquilo vai explodir, e eu vou virar o Zuckerberg, né? E não é Isso assim que o aí. mercado funciona. Principalmente o nosso mercado no Brasil. O Brasil não é um país fácil para empreender, não é um país fácil para startup, né? Exato. Não é que nem no Vale do Silício. E aí chega num ponto que eles acabam dizendo, não, peraí, alguma coisa aconteceu, o mundo não quer o meu produto assim, sem Uhum. eu fazer nada, né? O que eu faço? E a maioria das vezes, o que eu faço, a primeira coisa que eu faço é dizer, não, peraí, vamos dar um passo atrás. Porque todo mundo já chega dizendo, não, é só promover.
Só que não é só promover, a gente precisa criar exatamente isso que tu falou, é toda essa jornada. E a gente precisa entender, tá, mas por que que o teu produto agrega realmente valor para aquele cliente? Por que ele é relevante? Né, entre tantas opções alternativas que ele tem, o que que ele vai Uhum. gerar demais? E esse passo atrás, ele é tão doloroso às vezes e é tão difícil, porque muitas vezes tu tem que botar fora as tuas convicções, as tuas crenças que tu construiu com base nas tuas experiências, né? Só que a gente está falando da experiência das outras pessoas, Sim, né? E eu não tenho exatamente. como planejar a experiência delas 100%, não. Eu posso planejar como influenciar a percepção delas em relação àquela experiência que eu gostaria que elas tivessem. Mas a Legal. experiência que elas vão ter de fato depende de toda a bagagem delas. Depende da vida, da personalidade, das experiências que elas tiveram com outras coisas, do humor no determinado dia que ela vai conhecer a minha solução, a forma como ela vai viver aquela jornada. Tem tantos fatores que influenciam que seria muito irresponsável da minha parte dizer, não, nós vamos criar uma jornada. Nós Saquei. vamos, né? Mas daria para dizer assim, ó, quer ver, tipo, que na prática a gente quer meio que inspirar as pessoas e através dessa jornada criar pontos de contato Exatamente, a gente para que a quer gente comece a despertar. conhecer, né? Quero, A gente porque quer despertar um é, gatilho nelas, na é, verdade, né? porque eu acho muito louco assim esses dias, uma pessoa me chamou no Hangout do Google ali, deu um oi e aí disse que conhecia uma pessoa que me conhecia, que acompanhava meus vídeos e ficava muito feliz dessa pessoa me conhecer porque ela pôde conhecer da fonte. Eu falei, caramba, o que é isso? Deu, caramba, cara. Mas é tipo, Que moral, hein? é uma moral, mas eu fico pensando assim, pô, legal isso, entendeu? Quer dizer, de eu ser capaz de inspirar alguém a fazer alguma coisa. Mas, ok, então eu sei que de algum modo eu gero valor para aquela pessoa, né? Ela se sentiu à vontade para me procurar, show de bola. Então, eu brinco muito com aquela coisa do Gary Vaynerchuk, do jab, 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 right hook, né? Que é, na verdade, eu dou conteúdo, ensino, 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 e E depois usa o eu gancho. peço, né? E o gancho ele é o pedir, não é necessariamente o vender. Mas eu poder Exato. chegar para esse cara do seguinte, viu, eu acho que tu vai gostar desse vídeo aqui, me dá um feedback depois, por favor. Né? Tipo, mas no micro, né? Eu não tô pedindo pro olá, Facebook, digam o que Olá, vocês acham mundo. disso, olá, mundo. Não, é tu, essa pessoa, né, que tá lá. Então isso é interessante, assim, eu tenho ficado fascinado com a possibilidade de ir no nível micro, assim. E aí eu não sei, cara, essa coisa de metas para os anos, né, resoluções de ano novo. E aí eu coloquei como resolução de ano novo que no ano de 2017 na verdade, metade de 2018 eu quero ajudar 100 pessoas. Essa é a Show. minha meta. Então, tipo, volta e meia eu vou estar palestrando, etc e tal, mas eu não quero mais milhões, eu quero 100, né? E aí para mim tem sido muito louco, assim, buscar, porque é garimpar, né? Eu tenho que achar quem Sim. são as pessoas que tem o market fit, vamos dizer assim, com a coisa que eu estou ensinando, que eu quero ensinar, o que as pessoas demandam, precisam, enfim, né? E eu sei que consigo apoiar de algum jeito, mas dá uma Agora percebe que rica essa experiência que tu acabou de contar. é, Isso tu conseguiu pegar essa pessoa no momento em que ela pegar entre aspas, né, no bom isso, sentido, exato, mas no momento em que ela estava precisando de ti. Ao é, longo da tua jornada até aqui, voltando ao uhum, nosso tópico, né? Da tua jornada até aqui, tu conseguiu realizar uma série de eventos nos quais tu se posicionou na mente dessas pessoas uhum, como um influenciador, né, um isso, formador de opinião, uma é, autoridade em determinado assunto, ao exato, mesmo tempo que tu conseguiu manter uma simplicidade ao ponto dela não ter medo de te chamar, claro, né? não ter uma Então tu não barreira, gerou um né? distanciamento, tu não tá É, lá em cima de um pedestal, não. Tu é sim, alguém que tá ali ao alcance dela, é, né, que é tangível e que ao mesmo tempo tem competência para contribuir e gerar mais riqueza para a vida dela. Riqueza não no material, né? Riqueza de conhecimento, enfim. sim, Isso é uma construção de longo prazo. esse é um lance, cara. Eu tenho achado muito legal isso. Enfim, eu sei que tu acaba, quer dizer, cada cliente que tu acaba trabalhando, tu acaba tentando enxergar
que caminhos são esses, né, que podem ser percorridos e aí tem as várias milhares de ferramentas aí que a gente Exato. pode aplicar para isso. Essa coisa até é mais uma dúvida, assim. Eu durante um tempo, eu tentava ajudar empreendedores também, caras que vinham com a ideia maravilhosa de mudar o mundo e tal. E eu deixava muito claro para eles que a minha primeira missão era fazer eles desistirem da ideia deles. Só que a merda é que eu tinha bastante sucesso nisso, assim. E aí teve uma época que eu comecei a me sentir mal de dar as consultorias, porque eu era o cara chato, mas não é que eu era chato, eu dizia assim, legal, como é que tu valida isso? Aí o cara, não, porque eu vou montar o site, eu vou fazer o aplicativo, vou achar alguém para ser meu sócio técnico, e aí a gente vai fazer o aplicativo, e daí eu vou botar na loja e vai ter milhões de downloads. Eu falei, cara, não vai, cara, desculpa. Tem algum jeito melhor de testar isso agora? Sei lá, tentar vender para alguém, tentar ver se alguém quer te ajudar. Aí o cara tinha dificuldade de achar quem ia ser o sócio técnico, porque, pô, que droga, ninguém quer trabalhar de graça hoje em dia. E daí ele queria que eu ajudasse ele de graça, porque ele ia ficar milionário daqui a algum tempo e etc. E daí, aí chegou num ponto que eu falei, cara, eu não vou mais fazer isso. Então eu acabei mudando um pouco É, do foco, foi dali que eu acabei criando a história do Startup Dojo, né, de fazer aqueles eventos para ir trabalhando, sim, porque era uma forma de eu apoiar, né, de não ser, claro. não, eu não quero ser malvado, quero continuar ajudando de algum jeito, mas era uma forma de criar algum tipo de consciência, né? E eu me lembro muito desses exemplos assim, e aí depois eu quero passar para um outro tópico ali de identidades, que é num desses eventos do Startup Dojo, tinha uma pessoa que ia sempre nesses eventos, que é quase sempre, que é o Lucas Montano. E o Lucas, ele sempre estava tentando fazer o próximo grande aplicativo da vida dele. E, e aí, quando a gente foi conversar um dia, ele falou assim: pois é, cara, porque eu tenho um aplicativo aqui que tem 3 mil downloads por mês, ou por dia, era uma coisa mirabolante, assim, era um número alto o negócio. Uhum. Daí eu olhei pra ele assim e falei: que tu tá tentando construir, irmão? Tá na tua mão que tem que construir. E acabou virando o tal do Planejei, né? Que é o app que ele já recebeu aceleração e tal e tudo mais. Enfim, tá desbravando, tá buscando, tá tentando. Às vezes o difícil deles é isso, né? Enxergar o óbvio ali na frente. E aquela coisa, não, mas isso aqui eu acho que não rola. Eu falei, cara, mas é a melhor ideia que tu tem aqui em execução. Não tenta criar uma nova melhor ideia, né? Quem dizia não, quem eu ouvi dizendo essa frase uma vez foram os caras da 37 Signals, né? Que tem aquele aplicativo lá, o Basecamp. E o cara dizia assim, quando é que você vai vender, né, para começar um novo projeto? Eu disse, não vou vender, a melhor ideia que eu já tive, por que eu vou vender ela? Demorou para se dar conta, só. Ele brincou com isso, assim, com o cara, porque o cara que estava entrevistando ele era um super investidor e comprador e vendedor de coisas, e ele disse, eu não vou vender a melhor ideia. A melhor ideia que eu já tive, não vou vender ela, nunca. Se bem que até isso tem que ter cuidado, né? Às vezes o apego demasiado pode ser. Também, Daqui também, a pouco perde uma boa oportunidade de é, vender. Porque uma coisa que é difícil das pessoas entenderem num primeiro momento é que todo produto, por melhor que seja, ele tem um ciclo de vida, né? é verdade. Então, em algum momento, ele vai entrar em declínio, seja porque vai surgir algum substituto, seja porque as pessoas vão cansar dele, seja porque as pessoas não vão mais usar aquele tipo de tecnologia, ou o custo para revitalizar ele vai ser tão alto que vale mais a pena fazer um novo do zero. E, enfim, né, é complicado. E no momento em que as pessoas entendem o conceito de ciclo de vida de produto e sabem que isso vai acontecer, fica mais fácil para, em determinado momento, começar a ir se desapegando e já pensando em qual vai ser o próximo grande ciclo, né? Entendi. Não, é um ponto, exatamente. Essa coisa da hora de sair, né? Bom, a gente tem vários exemplos recentes aí, né? Pega as compras coletivas, por exemplo, foi um Sim, clássico, né? Só dá foi um bom. e depois afundou total. Ainda tem, tu acaba encontrando hoje como clube de desconto, né? Uma pessoa Sim, compra cupons de desconto e vai gastar num outro lugar. É, então temos essa daí. Mas assim, ó, passar para outro tópico aqui pra gente que falar um evoluir. pouquinho mais. É que é tanta coisa, né, dentro desse Se universo que a deixar, gente poxa, dá pra fazer vai um vídeo embora. de cada um aqui. Identidades e a carreira.
Porque se eu não me falha a memória, tu terminou 2 faculdades agora recentemente, não foi? Isso, e tô fazendo mestrado agora para ser mais divertido. Então, o que foram as faculdades e quando é que começou? Porque tu acabou criando isso, quer dizer, tu acabou começando a ver que, opa, eu sou mais de uma coisa aqui e eu preciso né? Que foi essa busca? Exato. Bom, eu trabalho com marketing há bastante tempo, como tu mesmo comentou, né? Quando a gente se conheceu há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos atrás, eu já trabalhava com isso, com marketing, comunicação e eventos. E só que uma das minhas formações foi em administração de empresas, que Certo? dá uma visão ampla, dá uma visão bem bacana do todo, né? A gente consegue entender, ainda que não de forma aprofundada, mas os impactos de cada área dentro de uma empresa em relação às demais. Então, tira um pouco, acho que é um curso que tira um pouco aquela nossa prepotência, sabe, de que a minha área é a mais importante da empresa, do negócio, é ela que vai fazer tudo bombar, e não. Uma sem a outra, sem conversar com a outra, não funciona. Essa administração é bacana, mas ela não aprofunda em nada. Entendi. Então, como eu trabalhava já com isso, eu fiz faculdade de marketing também, para poder ter mais um aprofundamento dentro dessa linha que é onde eu atuo, né? Que E show. algumas pessoas me diziam, por que tu não espera terminar a administração para depois fazer um pós em marketing? Mas aí ainda ia demorar e tal, eu acabei fazendo as duas ao mesmo tempo e me formei nas duas ao mesmo tempo para ser mais divertido. Isso é, Com 2 TCCs, um TDC acontecendo ali, com 2 sim, coordenações, foi bacana. interessante. E aí o mestrado agora, O meu mestrado em design, que show de bola, mas é não o design que foca no sim, artefato em si, o design estratégico, que pensa perfeito. toda aquela parte de experiências, emoções, desenvolvimento de negócios, projetos, é Uhum. uma visão um pouco mais ampla do Mas ele te abre um design, campo bastante grande, né? Eu, muito. Ele tu já aprofunda. definiu mais ou menos para que lado que tu vai buscar ou ainda Eu ainda tá, entrei, para entrar a gente tem que submeter um projeto, né? tá. E, claro, depois ele pode mudar, mas a linha base é meio que o que Uhum. tela para qual orientadora tu vai, e isso já foi meio que definido. Então eu fui para o lance do Open Design das redes de colaboração, Perfeito. que é onde eu acho que eu acabo contribuindo mais e eu realmente gostaria de me aprofundar mais. Que legal. Então, Sabe que eu até vou anotar aqui para ir colocando depois co-design, Open Design. é interessante. Depois no vídeo aqui eu vou deixar uns links na descrição e aí eu vou te indicar, eu vou te passar depois o link também de um artigo. Achei muito legal. Num dos livros que eu li recentemente, ouvi recentemente, era uma coletânea de vários artigos da Harvard Business Review. Uhum. E aí um dos artigos era sobre brand communities. E eu achei muito legal o negócio, porque eles contaram, por exemplo, a história da Harley Davidson e eu achei muito massa porque ele misturava a coisa da coisa das comunidades de prática, mas essa coisa também de co-design, de colaboração, Ah, que demais! de deixar e aí entendi, se tu pode querer montar uma tribo, tu pode querer montar não sei o quê, tu pode querer montar então ele Se tu tentava entende o classificar. processo para construção, Eu pode usar achei para qualquer coisa, né? muito legal. Porque tu consegue pegar desde um grupo de usuários até uma comunidade interna que tem dentro de Sim. uma empresa, ou até ver como é que a minha empresa vai se abrir para o mundo para conseguir construir esse vínculo. E para quem Demais. trabalha com software, por exemplo, tem muita coisa ligada com isso, né? Porque Exato. o exemplo mais clássico, 2 exemplos, na verdade tem as mesmas pessoas mais ou menos envolvidas, assim, é, o Catarse, né, a plataforma de crowdfunding, que o Catarse, bem dizer, ele começa, e até hoje ele é open source, né? Quer dizer, qualquer ser humano pode chegar lá e colaborar com o código-fonte dele. E é muito louco, porque aquela coisa assim, não, mas como é que eu vou abrir o código? Porque o que vai acontecer? E não Quando aconteceu tu nada, perde a né? propriedade, muitas vezes é onde É, enriquece mais, né? ele não surgiu nenhum clone dele no Brasil. Agora tem várias pessoas que usam a base de código dele para criar ações em outros países pelo mundo aí e tal. Olha que E é bacana. interessante. E aí colaboram de volta, trazem de Sim. volta valor e É, tal. o meu foco do co-design, do open design, é exatamente para gerar inovação, né? Uhum. Então, como que pequenos
que nunca teriam condições de inovar sozinhos, porque inovação tem um custo altíssimo, né? Inovação Sim, não é aquele eureka, tive uma ideia genial, não. Tu precisa implementar, se tu não executa e se ela não gera valor, não é inovação, é uma ideia legal. que legal. Não, é isso aí. Então, como é que monta uma estrutura, uma rede, alguma forma que permita que os pequenos possam, de forma colaborativa, criar inovação? E Uhum. não importa se essa inovação pode ser social, pode ser uma inovação para dentro de um segmento, né, para reinventar um negócio. Enfim, é mais por essa linha. Lembrei de outra aqui, que é um site que eu gosto muito mais de olhar, eu não colaboro, acho que eu colaborei uma vez, eu acho só, que era o Open Idol, que é um canal da Ideal lá, né, de design e tal, que os caras tentam isso, fazer, reunir comunidades e as pessoas podem submeter suas ideias e elas vão ganhando tração dentro do próprio site, assim. E demais. Mas, eu não Aqui sei, no Brasil, a gente é, tem uma iniciativa da 3M. A 3M tem um canal de inovação que é aberto, qualquer pessoa pode entrar, uhum, tanto para buscar aprendizado, quanto uhum, para colaborar com a comunidade. entendi. Muito bacana. Vou deixar anotado aqui, vou E é um colocar depois canal bem. Depois eu te passo o link para colocar o junto. link. É, e é legal da 3M, né? Porque ela é uma empresa que se propõe muito nisso, né? De viver dessa coisa da inovação. Quer dizer, o Post-it nasce com quase que sem querer, né? Uma cola que não deu Sim, certo, mas acaba tendo os insights e a gente começa a ver as coisas acontecendo, né? exato. É interessante. E Bom, sobre o lance de identidades, que era o é. nosso próximo tópico, né? Sabe que isso é uma coisa que é complicado para mim também. A gente que fala tanto em marcas e marketing, às vezes acaba tendo aquela visão evil, né? O pessoal diz, esse pessoal tenta manipular os outros, e não é nada disso, né? A gente tenta criar uma identidade forte, só que é muito mais fácil a gente pensar nisso quando se tratam de marcas, né, de empresas, de produtos, do que quando se trata de pessoas. Tem a Sim. linha das pessoas que são especializadas em marcas pessoais, identidades pessoais, não é o meu caso, não é a minha especialidade. Mas é uma coisa que me gera também, porque todos nós exercemos múltiplos papéis ao longo da vida, né? Uhum. E gerenciar esses múltiplos papéis e a identidade da Aline, que está no mestrado, a identidade da Aline mãe, a Aline profissional que está no TDC, a Aline profissional que faz consultoria, a Aline profissional que, né, tem várias frentes. Como é que tu lida com isso? Acho que é uma coisa bacana da gente É, compartilhar também. sabe que foi sem querer no início, porque o que que começou a acontecer? E é assim, e eu vou te falar que eu acho que em certos aspectos eu não sei gerenciar muito bem a minha vida pessoal, o que ela se expõe pro profissional, vamos chamar assim. Porque várias pessoas me encontram e falam assim, pô, e aí, cara, saiu das empresas então, tá focado no YouTube? Daí eu, Virou youtuber. não. Mas sabe que amanhã, não dá pra dizer que é amanhã, porque eu não sei quando é que a galera tá vendo esse vídeo, mas eu vou fazer um workshop e aí a divulgação que foi dada desse workshop tá escrito assim, Daniel Wilt, desenvolvedor de software e youtuber. E aí eu achei engraçado. Demais. Tinha até o link pro canal e tal. Eu falei, nossa, que coisa, né? Eu considero hoje youtuber, se eu posso dizer, não, esse cara é um youtuber. Por exemplo, o Marlon Luz, né, que Sim. participou já de alguns TCCs e a última vez que eu olhei, o Marlon tava com 140 mil assinantes no canal dele. Ah, que demais. Então, ele eu considero um youtuber. Né? Acho que é muito, muito divertido, assim, ver eu sou um usuário lá do Uber e tal, mas eu curto ver os vídeos dele, uma pela didática que ele traz, pela verdade, porque ele está lá no dia a dia ali vivenciando aquilo, né, no dia Sim. a dia dele, e é interessante ver. Mas assim, como é que começou esse negócio para mim, tá? Então, por exemplo, tava lá na Imove e aí eu queria fazer um negócio acontecer. Mas como é que eu vou fazer esse troço acontecer com a marca? E se der errado a coisa, né? E aí eu comecei a praticar em mim, vamos chamar assim. Foi assim que a coisa começou a acontecer. Vou testar uma lista. Vou testar não sei o que, vou fazer tal coisa. E aí dava o certo e errado, e daí eu levava para lá, tentava adaptar. Então, por exemplo, para mim, formação de lista começou como uma brincadeira, para testar para a empresa, não para mim. O lance de fortalecer o uso do YouTube era para ser uma coisa da WildTech. Mas aí
começou que eu ia ver que eu ia sozinho, e daí meio que os sócios fizeram aquela cara de, sabe? Não Aquela quero coisa gravar meio, para o YouTube. aquela coisa meio assim, tipo, tá, pode ser. Eu, não, pode ser não. Ou é ou não vamos, entendeu? E aí, como tava uma coisa meio assim, eu, tá, vou testar em mim de novo. Então, começou a acontecer isso, assim. Aí eu queria testar o melhor estilo startup de $100 lá do Chris Lebo e tal. Eu falei, cara, que eu preciso de logo, eu preciso de marca, eu preciso de vídeo, não sei o quê. Aí eu comecei a testar aquele site, o Fiverr, Uhum. né? E aí contratei um videozinho, vinheta, não sei o que e tal. E, Não era e, isso. Não e aí, assim, precisava disso. daí tá, comecei a brincar com isso. Aí daqui a pouco boto lá uma vinhetinha, danielwilt.com e tal. E aí as cores eram meio parecidas com as cores da WildTech, e daí sofre uma retaliação para que não se usasse as mesmas cores da empresa para e Para não tal. confundir. Aí eu, não, beleza, cara. Daí meu pai, uma vez, muito tempo atrás, ele tinha feito um desenho de uma marca e tal, que usava o azul e o vermelho. E eu falei, tá aí, vou homenagear o meu velho. Então eu fui lá e pedi pro cara do Fiverr lá fazer a brincadeira lá e fez e tal. E dali surgiu o login lá do danielwilt.com, o videozinho, todo o negócio e tal. E aí eu comecei, e até antes disso eu tinha brincado, por exemplo, cara, eu tem uma parte minha muito impulsiva, né? Sei lá, eu tive uma vez que eu era patrocinador de um TEDx Laçador, lado a lado com a TOTS, Imagina. entendeu? É tipo, como assim, cara? Que merda, puta droga, né? Mas assim, eu fiz porque eu acreditei no negócio, tipo, vamos lá e tal, né? Agora a Yara e o Vinícius foram lá para os Estados Unidos, estava lá meu login lá perto do logo da, sei lá, um monte de gente legal ali e tudo mais. Eu falei, tá, Que tá demais. bom. Então tem um lance assim que às vezes eu faço que é meio no impulso, não teve um planejamento de qual é a jornada que eu tô tentando ao colocar dinheiro nessas coisas, entendeu? É meio que uma Sim. coisa de benevolência, meio que Então, mas o que eu vi foi o seguinte, cara, o que eu puder testar em mim, e aí o que tem acontecido é isso, entendeu? Tipo, de tanto eu testar as coisas em mim, acabou que eu sou o Daniel Wilt, só que quando emite a nota, vai a nota da WildTech lá pra ti. Mas tu tá comprando o Daniel. Sim. Então, eu tenho olhado muito isso, assim. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Quando alguém chega assim, eu preciso de uma proposta de um curso X. Eu falei, cara, eu preciso ouvir a pessoa que quer resolver o problema que ela quer resolver, porque eu não sei se o curso X é o que ela precisa, entendeu? E Claro. aí, não, mas manda aí a ferramenta que eu vou negociar. Tá, eu te mando amanhã. E aí eu não mando, entendeu? Sim. Eu acabo me travando muito nisso, assim. Então, eu acabei criando um estilo meu de funcionar para as coisas que é eu preciso interagir, eu preciso enxergar o que que tá pegando lá para saber como é que eu ajudo. Independente de qual identidade que tu tá representando. E isso é uma coisa real, assim. E aí, porque se é para ser enlatado, então não precisa ser eu, entendeu? Porque, tipo, Exato. eu venho me desenvolvendo para poder ajudar de um certo nível. Se pode ser, se que tu quer uma ementa que tá lá em qualquer site qualquer, contrata o site qualquer, beleza? Né? Isso também me ajudou a dissociar a coisa de valor, de preço, entendeu? Então, tipo, eu soco a bota, literalmente, na questão do preço, porque, tipo, cara, eu prefiro ficar assistindo NBA na TV do Sim. que fazer essa coisa. Então, Sim, porque no fim das contas chega num ponto em que tu sacrifica demais os teus outros é. papéis em função de um, né? Não, vamos lá, tu tá com o teu baixinho aí perto de ti, minha baixinha tá aqui do lado, aqui, fazendo o tema, desenhando, esperando o pai se liberar aqui para poder brincar com ela. Então, é isso, entendeu? Então, Exato. tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. E a questão do valer a pena, apesar de eu estar falando de dinheiro aqui, o valer a pena não tem a ver com dinheiro, né? Ontem eu botei uma imagenzinha no Instagram que eu falei assim, o que a gente faz da vida, a gente deveria fazer por R$ 1. Ou nem isso, entendeu? É pra deixar claro que, cara, é tão pouco dinheiro, Sim. mas tu quer fazer, porque aquilo ali é importante pra ti. Então é esse tipo de coisa que eu fico preocupado, assim, em relação à minha marca pessoal, vamos chamar assim, que é eu não estou preocupado com o retorno financeiro dela. É um pensamento de longo prazo em relação a encontrar, sejam essas 100 pessoas que eu te comentei, né, que eu quero apoiar e tudo mais, mas é um processo de me ajuda a ganhar mais consciência sobre o que eu faço no dia a dia,
e ao mesmo tempo que eu consigo ajudar as pessoas também a ter um pouco desse ganho de consciência, né? Uhum. Seja na coisa do tempo, seja me mandar um e-mail, olha aqui, um curso de gestão de tempo. Eu falei, mas não ensina as pessoas a gerenciar o tempo, eu faço elas fazerem perguntas pro dia a dia delas, por que que elas valorizam A e não B, mas não a gerenciar a agenda, entendeu? Sim, são escolhas de vida, é reflexão, né? É, Muito mais que isso. o pessoal faz piada comigo, pô, tu dá curso de gestão de tempo, mas chega atrasado em toda reunião. Eu falei, cara, não é esse o ponto. Então, eu acho que eu até chego atrasado para deixar claro que não é esse o ponto. Mas sabe que eu tenho uma preocupação um pouco nessa questão de que a gente muitas vezes faz essas escolhas, né? Define não para algumas, sim para outras, porque prioridades, enfim, a gente não tem Sim. condições de abraçar tudo que gostaria. Mas eu noto ao mesmo tempo que muita gente fica frustrada porque não chegou na fase da vida de estar fazendo essas escolhas. Uhum. Eu percebo que tem pessoas que ficam frustradas porque almejam isso, mas ainda não podem fazer. E aí estão presas em rotinas que muitas vezes, enfim, é inevitável. Né? Todo trabalho legal ele tem uma parte chata. Eu, por Sim. exemplo, eu apanho para emitir nota, Daniel. Uhum. Cálculos, para mim é um sofrimento, sabe? Eu Quer tô, montar eu tô uma. aguardando uma proposta do meu contador para ele assumir isso pra gente. Olha, eu realmente tenho sofrimento com isso, Eu sabe? Mas eu odeio, tenho que fazer, faz parte, né? eu Cobrar. odeio. Aham. Né? Eu tenho tanto pavor da parte de ter que cobrar um cliente, para ter uma ideia, que eu desenvolvi um método, na verdade, eu peguei um método que era usado para outras coisas e trouxe para a consultoria, que é o Pay What You Want. Uhum. Né? Eu estabeleço um preço mínimo baseado nos custos que eu vou ter, né, com o projeto, enfim, e o cliente determina o preço a partir do valor que ele percebe depois. E isso eu fiz exatamente para tirar aquela coisa de mesa de negociação, um numa ponta puxando a corda para baixar o Uhum. preço, o outro na outra ponta puxando a corda para aumentar o preço, Perfeito, quando o que tinha que de fato estar sendo discutido era qual é o valor que está sendo gerado para o negócio, né? perfeito. Então eu já fiz para isso, não tem discussão. Tu avaliou em é bom, está sendo bom para ti? Sim, está sendo relevante? Sim, está sendo importante? Sim, legal. Quanto é que tu paga por isso? Uhum. Né? Isso é Então, interessante. Esse, e quando, a é primeira vez legal que o eu. preço e não tem discussão, não tem choro, não tem negociação, sabe? É o preço que o Sim, cliente estabeleceu. E isso ele é vê valor, interessante. enfim, tipo, vai fazendo o negócio dele crescer, né? E Sim. para mim é um amadurecimento também, é importante, eu não brigo. Talvez um dia, não existe coisa eterna, mas talvez se um dia eu tiver uma estrutura e tiver pessoas responsáveis por fazer uma cobrança, pode ser que eu reveja esse processo. Enquanto for Uhum. eu, vai ser assim. Mas é legal porque tu te dedica a fazer aquilo ali e do outro lado também, né? Tem que acontecer Exato. um olhar, uma percepção em relação ao que valor que está sendo percebido pela própria empresa, né? E ela é uma construção É, colaborativa, né? Eu não isso é chego com uma verdade. solução pronta. Isso é verdade. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade e tudo é co-criado, tudo é Uhum. estabelecido em conjunto visando um objetivo que foi determinado lá Sim. na outra ponta. Então, e esse questionamento que tu falou lá no começo, de muitas vezes fazer, destruir o negócio, né? Eu não diria que eu faço destruir o negócio, mas eu faço muitas perguntas que fazem realmente repensar a vida. Sim. E porque ninguém quer perder tempo e gastar dinheiro no caminho errado. Uhum. Se tu tá indo para uma direção, para que tu vai dar uma volta ao mundo, fazer 360 graus para chegar lá? Se tu quer viver a tua experiência, legal, beleza, mas tu tá consciente de que é isso, tu não tá fazendo achando que tu tá pegando um atalho. Claro. Saquei. Mas É. isso nessa questão dos papéis, eu realmente tenho as minhas limitações nessa parte, eu prefiro não botar isso na mesa de negociação, porque eu Uhum. sei que isso não é o que eu gero valor, sabe? Eu não fui chamada para negociar preço. Não fui chamada porque eu sou boa nisso. Eu fui Sim. chamada porque eu estou gerando um outro valor de negócio. É. E- Eu sabe que eu adiciono a isso o seguinte, eu não quero ser bom para gerenciar um negócio financeiramente. Eu sei o mínimo necessário para não deixar ele quebrar. Exato. Controlo as contas, o que tem que controlar e tal e tudo mais, mas eu tô numa linha muito de tipo, eu não quero olhar para isso para poder me focar nas coisas que eu sei que vão trazer valor. Mas, E enfim, nem sempre isso é possível para todo mundo, né? não, E eu acho até que não é frustrante se alguém não consegue fazer isso nesse momento. Eu acho que, sim. enfim, faz parte da construção. Se não quer, não gosto, isso me faz sofrer, não quero mais, Uhum. legal. Estabelece uma jornada
né? E começa a caminhar nessa direção, como tu fez, né? Perfeito. Tu tem Sabe, uma tem longa uma. caminhada. É. Sabe, tem uma coisa, eu lembrei de um exemplo agora aqui, ó. Que acaba sendo um exemplo que eu dou. Ah, porque eu quero. Eu queria tocar um instrumento musical lá e tal. E só que a maioria das pessoas não chega ao trabalho de ligar para uma escola de música e marcar uma aula grátis num sábado de manhã. Não chega a fazer isso, né? Não chega. E aí fica num sonho, porque um dia eu quero saber tocar piano. Mal ela vai saber que quando ela vai começar a aprender a tocar piano vai ser a pior experiência da vida dela, entendeu? A coisa mais horrível que tem. Não é, eu adoro piano. Eu sei, eu também gosto, mas no início, entendeu? Quando o meu highlight era tocar Luar do Sertão, entendeu? Eu falei, o que eu tô acontecendo nesse troço? E aí depois tu começa a brincar e tal, e vai. Mas tudo começa nessa de se colocar na primeira experiência, né? De eu viver aquilo ali e ver se eu quero seguir aquilo ali e tal. E E muitas saber lidar com os pessoas, passos, né? muita gente vai fazer o primeiro passo e tipo, puxa, não gostei. Não, e já quer a realização final, né? Para tocar o piano. Bom, É, para tu conseguir tocar uma peça de uma obra inteira, tu vai ter que passar pelo aprendizado, tu vai ter que exato, aprender o do ré mi, vai, né? É uma exatamente. construção. Tu não vai um dia, vou tocar piano, pum, Chopin. Uhum, Não, não existe isso. exatamente. E Então, talvez isso frustre muita gente, principalmente esse é um dessa. ponto. Mas eu lembrei de uma história que é o seguinte, ó. Um cara chamado Jorge Olex. Deixa eu ver se eu ouviu falar nesse cara. A gente já palestrou no TDC até também. O Jorge, o que acontece? O Jorge, ele queria ser fotógrafo. Começou a fazer umas histórias de fotógrafo e tal. Montou lá um blog dele, uma página de Facebook lá, o Brincando de Fotógrafo, enfim. Eu já vi uma palestra dele. E o Jorge, eu acho muito legal, assim, porque ele acabou desenvolvendo uma série de habilidades empreendedoras, no sentido de dedicar energia para as coisas e tal, e dedicar a energia necessária para aquilo, entendeu? Porque onde a galera acaba pegando é o seguinte, eu quero ser dono do meu próprio tempo, eu quero ser o meu chefe, né? E aí tu esquece que, cara, se tu tiver que acordar às 6 horas da manhã todo dia e dormir todo dia às 3 da manhã durante 2 semanas seguidas, de repente vai ter que ser, entendeu? Mas tu sabe que tem um fim, uma luz no fim do túnel lá e não é um trem que tu vai resolver aquilo e depois vai dar uma acalmada. Mas muitas vezes ninguém quer o sacrifício, né? A gente Exatamente. estava falando de conforto antes e tal. Muita Quer, gente quer quer a zona de startar a conforto, corrida e ir direto ao pódio, né? né? Eu quero dinheiro fácil todo mês, eu quero ganhar uma grana legal e tal, mas eu não quero ter o sacrifício, eu não quero me dedicar, eu não quero me esforçar, enfim. Então acho que tem uma questão assim dessa coisa de a gente tá falando de desenvolver marca pessoal, mas é um lance de desenvolver a tua carreira, né? Exato. Que passos tu tá dando, o que que tu tá documentando, o que que tu tá deixando, né, visível em relação a como tu quer ser reconhecido pro mercado, enfim, né? Então, tem várias coisas nisso, né? Às vezes, tu é um profissional da área de mobile e tal. Cara, mobile é só um meio para mim. Eu curto lá todo lance, etc e tudo mais, mas o meu reconhecimento, ele vem muito do desenvolvimento de melhores times, né? Eu quero ser reconhecido como o cara que monta as melhores equipes. Esse para mim é o bling bling da coisa, entendeu? É como eu quero trabalhar, são as coisas que eu estudo, olhar os livros que eu leio, as coisas que elas vão para isso. O lado técnico para mim ele é natural. Então, para mim eu navego bem ali, mas eu me desenvolvo sempre para ter esse ganho de percepção. O que que eu preciso entender mais? Como é que eu faço uma pergunta melhor para a pessoa? Como é que eu tiro o cara do estado que ele está irritado, chateado, para fazer ele produzir dali 5 minutos depois, entendeu? Então, é o tipo da coisa que eu piro em cima, assim. Então, Que é muito mais complexo, né? porque a gente está tratando de humanos, né? Exatamente. Esse dia tá o pessoal lá falando de um exame psicológico. Porque a pessoa às vezes produz e às vezes não. Eu falei, tipo um ser humano. Porque às vezes a gente quer uma cadência, uma consistência que não existe, entendeu, cara? Tipo, Exatamente. de repente, num dia de manhã cedo, foi sair de casa, sei lá, minha filha fez uma coisa estranha, eu briguei com ela e aquele dia eu tô chateado. Talvez não com ela, mas por eu ter Pela brigado com situação em ela. si.
E aí aquilo ali vai afetar o teu dia, mas tu acha que não, não. Quando eu chego no trabalho, eu deixo a vida lá fora e eu Eu nunca começo me aqui, esqueço, não. Meu né? primeiro emprego, tinha, sei lá, 15 anos. Eu lembro que no primeiro dia a gerente da RH me disse: Olha, Aline, deixa eu te explicar. Entramos na recepção, ela disse: Aqui é o cantinho dos problemas. Quando a gente cruza essa porta, o saquinho dos problemas fica aqui. Ó, E eu disse: Ok, com 15 anos, né? O que eu vou dizer? E aí eu pensava por anos: Meu Deus, eu sou muito incompetente porque eu nunca consegui dissociar a minha vida. Né? Se eu tô com um problema em casa, é óbvio que óbvio que eu não vou descontar nos outros, mas uhum, de alguma forma aquilo me afeta, porque eu tô com uma sim, aflição, né? esse é um lance. Mas sabe Somos que todos assim. uma outra coisa de leituras, assim, que eu sempre tenho oportunidade agora de falar, eu tenho comentado disso. Uma autora chamada Brené Brown. Você já ouviu falar nela? Não tô lembrando agora. Ela fala sobre vergonha, ela fala sobre pessoas de coração aberto, vamos chamar assim. E, e ela trata o modo como ela trata essa coisa da vergonha é o quanto que eu estou preparado para enfrentar uma situação, né? E ela trata disso muito com a coisa de eu poder dizer que não sei, poder dizer que preciso de ajuda, poder dizer que eu não sou infalível, não sou perfeito, não sou um monte de coisa. E ela vê assim que muitas vezes a gente vive preso, né, numa armadura, né? Até tem um livro que fala sobre a história de perder as armaduras e tal, mas não é o foco aqui é muito assim de que a gente fica preso nessas coisas. Então, o saquinho dos problemas, eu tenho duas opções. Eu posso tentar fazer de conta que ele não existe e deixar ele de lado, ou dizer, sim, eu tenho problemas. E eu tenho certeza que todo mundo que está em volta de mim também tem problemas, né? Mas qual é a minha atitude em relação a ele, entendeu? Exatamente. Eu quero resolver, eu quero jogar na cara de alguém que eu tenho problemas e viver em cima disso. Então, tem vários caminhos, né, de como é que a gente trata dessas coisas e tal. E até o modo, cara, se a gente falar de marca, né? De novo, voltando para a história das marcas, as marcas elas inspiram como é que elas se posicionam, né? Então, sei lá, eu brinco muito com a história da Nike, por exemplo, né, que o mantra da Nike é o Authentic Athletic Performance. Então, é tipo, ela quer trazer os caras que, uau, né? Tava lá o Lance Armstrong, que ela patrocinava até os dentes, o cara e tal. E aí o cara foi descoberto lá no doping, etc. E aí some o Acabou Lance tudo. Armstrong. Acabou tudo. Ele não nos representava. Então, às vezes, essa coisa que tu quer demonstrar, ela tem que ser genuína, né? Só que às vezes as pessoas que Exato. tu tá representando não são. Então, a E gente. sabe que isso é uma coisa que hoje em dia tá meio que transicionando, sabe? A gente está numa fase em que as marcas estão com uma preocupação maior em serem mais humanas, né? E Uhum, mostrarem sim as suas falhas para exatamente gerar essa identidade com o seu público. Porque as pessoas dessa nova geração, principalmente, elas estão se exigindo menos, né? Então elas não certo. precisam ser o cara perfeito que rompe qualquer barreira, que não tem problema na vida, que não, elas não precisam ser o super-homem. Ela precisa ser uma pessoa comum que sofre com os dilemas do dia a dia de cada um e que ainda assim tem aquela marca para contar porque se associa a ela, se identifica, né? Sim. E É, isso tá se transformando, é enfim. verdade, cada vez mais forte a gente vai vendo isso, quer dizer, as marcas. Pois é, a marca acaba virando uma espécie de uma persona, né? Ela Exatamente. sente coisas, e aí tu começa a Que é ver a essas. brand persona. A gente fala tanto em criar as personas do usuário, né? É, Mas não, tem as personas de marca também. A uhum, marca, a brand persona precisa se comunicar com a persona do cliente, sim, né? E para isso ela precisa ser parecida de alguma forma. Ela precisa uhum, gerar essa identificação. E aí sim, entra na confusão das identidades, né? Eu brinco com alguns clientes meus dizendo, gente, calma. Quando vocês forem interagir em qualquer ponto de contato, a forma de interação precisa ser a mesma, né? uhum, Não uma automatizada, mas a mesma vibe, a mesma forma de reagir em determinadas situações, porque senão parece que a tua marca é esquizofrênica. uhum, Porque não é o fulano que está assinando, é a marca, né? sim. Ah, de vez em quando é legal quando respondem.
É, Né? porque tem uma pessoa lá que de repente se preocupa em responder de um jeito e Exato. tal. Mas aí é com o nome da pessoa, entende? É Sim, diferente de dizer, eu sou a Aline da empresa X e ok, estou falando contigo, ok? Outra coisa é uma comunicação de marca que age cada forma de um jeito, né? Daí não uhum, gera identidade. E perfeito. muitas vezes tem uns que acham, principalmente os menores que estão começando, acham que a gente, fazendo essas alterações, por exemplo, eu vou para o TDC, eu vou ser uma marca cool, e daí eu vou para um evento do PMI, eu vou ser uma marca mais sisuda. Não, a marca tem que Ok. ser a mesma, Aí tá a esquizofrenia né? de novo batendo ali, né? Exatamente, não. A marca Então ela tem que no, ser a mesma. então no A TDC eu vou de forma de bermuda, no evento do PMI eu vou de terno e gravata. Aquela a coisa. forma de comunicar, claro, ela pode se adaptar ao meio, mas a personalidade da marca ela vai ser a mesma, né? Sim. E isso é uma linha muito tênue que gera muita confusão ainda. Mas, enfim, divagações dá outro vídeo só sobre isso. É legal. A gente falou que tinha um tópico também pra gente falar aqui sobre business design, né? E também tem um lance aqui de emoção e razão na escolha de produtos e serviços. É, E eu acho que acaba meio que entrando junto as coisas assim, certamente quando tu vai de repente atuar com alguma marca aí, algum cliente teu, às vezes tu vai querer tratar, a gente tá falando das jornadas antes, mas que de repente a jornada para aquele cara ali é a aquisição na emoção, ou não, é a aquisição na razão. O cara tem que estar exato. consciente do que ele está fazendo, senão o lifetime value dele vai ser baixo, vai dar churn, vai perder cliente e tal. Ah, meu Deus. Exatamente. E isso varia muito de negócio para negócio, né? Depende muito dos objetivos. Nem todo negócio a gente tem que fisgar no primeiro pulo. Às vezes a gente precisa gerar toda uma educação, uma consciência. E isso que a gente estava falando agora do saquinho dos problemas, ele tem totalmente a ver com isso, com essa parte do... O business design, ele é a modelagem de negócios, né? Só que muita gente enxerga, e eu vejo muito isso no meu dia a dia. Todo mundo vai em palestra, vê vídeo de Business Model Canvas, às vezes faz curso e tal, e legal, entende tudo. Mas quando chega na hora de aplicar para si, para o seu negócio, com vários sócios dentro de uma sala e divergindo muitas vezes, porque isso é um processo natural, né? Eles acabam travando no meio, muitas vezes abandonam e saem fazendo sem nem concluir um Business Model Canvas, né? O basicão. E a gente faz toda essa retomada. Dizer, não, peraí, qual é o objetivo do teu negócio? Né? E o business design, ele é isso, ele vai numa uma esfera além. A gente faz essa modelagem, mas de uma forma mais aprofundada do que simplesmente preencher os quadros do Business Model Canvas. A gente promove toda uma reflexão que aquele grupo, aquela equipe, eles não têm que fazer brotar numa noite ou numa tarde, enfim, num dia, o modelo de negócio inteiro. Não, ok para fazer uma validação, mas eles precisam ter uma maturação dentro daquela ideia, eles precisam ter um ciclo de reflexão que seja de uma semana para outra, para Uhum, realmente ponderar se aquilo realmente é o objetivo deles, né? Se eles se veem fazendo aquilo. Porque entendi. quando a gente faz o business design, a gente está fazendo algo que é mais de longo prazo. Né? Embora a gente tenha diversas etapas de um projeto, a gente tem MVP, a gente pode pivotar, isso não é uma decisão para a vida, o objetivo macro, a essência do negócio, ela precisa ser pensada com mais carinho, com mais reflexão. E Uhum, a essência, ela é outra confusão que dá muito. Muitas vezes a startup abre pensando só no core daquele produto que está fazendo. Só que, como a gente falou antes, às vezes eles ignoram, né, ou desconhecem a questão do ciclo de vida de produto e não percebem que aquele produto que agora está super em voga e que pode fazer todo sentido, daqui a 2 anos pode cair no esquecimento. E o que vai ser daquela marca que eles estão construindo, que eles estão investindo? Né? Então, o business design, ele vai nisso. Qual é a essência? Qual é o core? Se esse produto acabar, essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer e surgem muitas carinhas de espanto, assim. Mas se esse produto acabar, o que vai ser da empresa? Né? Qual é a uhum, essência dela? A essência dela é o segmento tal, porque a gente faz soluções disso. Vamos usar o Uber de exemplo. Eu adoro usar o Uber de exemplo. Né? O Uber tem um aplicativo dos carros, tal, bacana. Mas o lance do Uber é mover as pessoas de um ponto A para um ponto B. Se um dia eles conseguirem desenvolver a tecnologia do teletransporte, ainda assim esse vai ser o core deles. sim. Né? Continua Já tentaram movimentando. helicóptero, mas eles continuam levando as pessoas de um ponto A para um ponto B. Uhum. E isso é uma reflexão que geralmente não se faz. No business design é a primeira coisa que eu pergunto.
né? Qual é a Sim. essência? Ah, esse produto, pô, legal, esse produto é um meio para se chegar a um objetivo. Mas qual é a essência? Uhum. E às vezes o back faz eles reinventarem a experiência que eles estão pensando em criar. Naquele primeiro momento, já pensando que eles têm que construir uma reputação em torno de algo que é maior, né? Não é tão efêmero quanto um aplicativo ou um produto. Entendi. E isso é muito bacana. E, claro, não existem verdades absolutas, né? As verdades estão aí para serem contestadas. Então, esse é um Uhum. ponto de vista que eu gosto de colocar. Eu gosto de questionar, enfim. Mas acontece também de dizer, não, eu vou pensar no hoje e hoje é isso que eu quero. Beleza, então vamos pensar nesse hoje. Uhum. Mas se houver a convicção de que tu sabe o que tu tá fazendo, né? Sim. É uma escolha. E não existe escolha errada, existe... Não existe escolha errada, é meio pesado, mas Uhum. existem algumas. Mas no momento em que tu toma uma escolha, ok, ela é a tua escolha, tu tem o direito de fazer isso, mas saber quais são os impactos, né? Entendi. E esse lance da razão e da emoção, ele entra, tem muito a ver com a questão do saquinho dos problemas que a gente falava, né? Imagina, usando o teu exemplo, tu brigou com a tua filha de manhã, tu saiu chateado porque tu passou a noite fazendo um hangout, um webinar e não deu atenção para ela, Uhum. e ela dormiu sem um beijo de boa noite, e aí no dia seguinte tu acorda e ainda briga com ela porque ela derrubou uma tigela de sei lá o quê, né? E aí tu sai chateadão. E aí aquela empresa preparou a melhor experiência da tua vida, com um evento de boas-vindas na empresa, que não sei o quê. Quando tu chega lá, tu tá chateado com aquilo, tu vai ser mais sério, tu não vai conseguir sentir, usar todos os teus sentidos para sentir aquela Sim. experiência, porque isso afetou a tua emoção, né? Uhum. Então, a emoção e a razão, tipo, o teu lado racional poderia dizer, pô, legal, bacana. Agora, o É. impacto daquilo para ti vai depender do teu estado de espírito naquele momento. Aí tem um ponto que é legal, tu sabe que eu na PNL a gente fala muito da história do rapport, né? Eles falam do rapport como uma coisa de eu ficar igual à pessoa, ou tipo, a Aline tá usando só um fone de ouvido, então eu vou ficar igual a ela, sei lá, paradas assim. Mas o ponto principal do rapport que eu identifico é quando eu consigo me conectar no que a pessoa está trazendo, no modo como ela tá falando, ou as feições, enfim, e eu tento me equalizar em relação ao modo como ela tá também. Então, se eu estou num dia eufórico e eu tenho que interagir com alguém que não está eufórico, eu não tento trazer ela para cima, eu tento me ficar num não tão baixo como ela tá, mas eu tento me colocar num nível assim para que eu consiga fluir na comunicação com aquela situação que está sendo trazida ali, que ela não fique com raiva de mim, porque o cara tá feliz, que maldito, aquela coisa. Mas eu tento fazer isso assim, e eu acho que tem muita marca, sei lá, em loja, chega numa loja para comprar um negócio e a pessoa, vontade e tal, não, eu não tô nessa, cara, tipo, eu só quero pegar um produto e ir embora, entendeu? Tipo, Sim. né? Eu lembro uma época que eu tenho comprado menos agora, mas eu tinha uma época que basicamente eu comprava camisetas da Hering pretas, brancas e verdes. Era isso. Era basicamente isso. E aí eu chegava nas lojas e a pessoa assim, porque nós temos uma linha nova, temos não sei o que, temos não sei tal coisa. Eu falei, não, é sério. São 3 pretas, 3 brancas, 2 verdes, XGG. Não, mas Feito. tu não quer olhar, não, é só Não. isso, entendeu? Não quer experimentar? Não precisa. E a pessoa não entrava no meu modo ali, que era o que ele tá com pressa, ele quer a praticidade, então vamos lá, entendeu? Aí um dia eu descobri que tinha loja pela web do troço. Pronto, beleza. Mas sabe que isso a gente está falando de uma coisa que é mais tangível, que é a interação um a um, É, né? Então, dando um bom treinamento para uma equipe de vendas, a gente consegue capturar isso, esse momento. Chegando para fazer uma apresentação sim. pessoalmente numa empresa, a gente consegue regular isso. A gente vê que o cara acabou de sair de uma reunião com uma cara, com orelha vermelha, com uma cara de que a reunião não foi fácil, né? Não vou chegar toda Uhum. alegre, vou, né, equalizar. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um aplicativo, pô, tu planejou toda a tua experiência, a experiência que tu gostaria que teu usuário tivesse, né? E daí, quando ele efetua o clique para avançar de tela, dá um efeito e aparece o nome dele, e daí ele tem aquele uau,
Só que não, depende. Se o cara tá no trânsito, né, e o Waze, por exemplo, entrou uma funcionalidade nova que agora te avisa que o teu amigo tá perto de... Cara, não, eu preciso saber se eu tenho que virar nessa esquina, eu não quero meu amigo, sabe? E aí ferrou a experiência, porque eu não estava no momento para aquela experiência. Sim. Né? E a emoção, ela entra muito nisso. Uhum. São momentos em que a gente não tem como saber a situação que aquela pessoa vai viver aquele evento. Uhum. Então, a forma como ela interage com um aplicativo é uma, dependendo se ela está desesperada para resolver um problema e aquele aplicativo resolve o problema dela e ele vai ser o melhor aplicativo do mundo. Sim. Ou se ela está com tempo para pesquisar em 80 opções e daí a cor do botão não agradou ela, porque ela está com tempo naquele momento. Isso é Não, ela legal. não está desesperada. E quando a Isso é gente fala interessante. de experiência, de criar experiências, isso tem que ser pensado. Né? Em que contexto da vida o meu usuário vai estar? Uhum. Né? Se é um aplicativo de consulta de filmes do cinema, por exemplo. Uhum. Depende, eu tô em casa com calma, olhando um filme para ver no fim de semana, ou eu tô com meu filho no shopping correndo em volta de mim, Sim. enquanto eu tô tentando rapidinho ver se vale a pena subir 3 andares com ele para ir ao cinema. Sim. Né? Então, isso tudo ele tem que ser pensado. Essa parte de razão e emoção, ela acaba influenciando nesses aspectos também, não só no aspecto físico, né, no pessoal, ou um evento, uma experiência de um evento, fez tudo para energizar pessoas, para dar aí musicão, e aí o cara chega lá com uma dor de cabeça do inferno e dá vontade de socar a banda contra a Uhum. parede, sabe? E, enfim, algumas pessoas, por isso que falar em experiência é delicado, porque algumas pessoas podem amar a mesma coisa que outras pessoas vão odiar. Uhum. Né? Então a gente entra naquele ciclo, a gente tenta influenciar talvez a experiência das pessoas para um determinado caminho, mas certeza mesmo, a gente depende de uma série de fatores, né? Sim. Essa E coisa da validação, de validar aprendizado, né? A gente. mapear, né? Não, conversei com o cliente e falou que tá afim. Não, ele só vai se confirmar quando ele estiver pagando por aquilo, usando. Pode dizer que a tua hipótese teve um pouco mais de aprovação para ser continuada, mas de dizer que ela se tornou se é uma coisa de dizer que é verdadeira, enfim, não é por aí, né? É verdade. Isso é interessante. Bom, a gente passou por todos os itens que a gente falou aqui de conversar, Até né? alguns além, Até uns além alguns a aqui. mais. É. E é super Esse, bacana. esse é interessante. Então, evento, coisa das jornadas, identidades, carreiras e tal. E a coisa da identidade, uma coisa que eu não comentei contigo lá na hora, assim, que o lance das identidades é uma coisa meio de esquizofrenia às vezes, assim, né? Então, às vezes eu sou mais vídeo do que escrever, mais não sei o que do que tal coisa. Então, por exemplo, nesse mês de março aqui de 2017, foi um mês que eu falei assim, cara, eu vou botar foco total no YouTube e deixa quieto o resto. Então eu meio que dei parada total em blog e aos outros canais e tal, para ver o que acontecia em relação a isso. Que é como se fosse, sei lá, o baterista só brincando com a caixa, né? E agora na virada do mês eu vou começar a colocar os outros pedaços do set lá da bateria junto para ver como é que a coisa acontece, Como né? é que rola a harmonia? Porque você tem que continuar publicando vídeo, continuar escrevendo para o blog, fazendo os livros que eu estou devendo lá para Casa do Código e tal. Oi, Viviane, né? A Vivian tá esperando meus livros lá, os escritos, eles irão acontecer. Mas é aquela coisa tipo, cara, eu resolvi desligar do mundo várias coisas para poder escolher, né? Então isso é interessante. Uma outra coisa que eu queria para a gente fechar esse papo aqui, para uma empresa que está, mesma empresa, vamos pegar qualquer ser humano que está assistindo a gente aqui, que quer, sei lá, começar um projeto novo, quer começar a testar uma coisa nova da vida, etc. Enfim, como é que tu direcionaria ele em relação ao não somente o business design, mas effort design, né? Endeavor design, que é esse negócio que ele quer desenvolver. Bom, a primeira coisa isso é uma coisa que é muito pessoal, viu? Ele vai, provavelmente a mesma pessoa pode perguntar para 50 pessoas e ouvir 50 respostas diferentes.
porque Uhum. são caminhos, visões diferentes e muitas delas são acertadas, inclusive. Sim. Mas o meu caminho sempre é o de testar antes de sair desenvolver. Né? Uhum. Testa, faz um protótipo, faz uma landing page, não gasta esforço, não gasta dinheiro, não vende o carro. Pelo amor de Deus, não venda o seu carro agora. Se você está nesse dilema de tive a ideia genial, vou vender meu carro, não é o momento. Pedir demissão e vende o carro. Não faça isso. Valida, começa devagar. Se a ideia é montar algo, sei lá, um e-commerce, monta um grupo no Facebook sobre isso. Uhum. Sabe, começa a gerar buzz na comunidade. Monta uma landing page, mas vão roubar a minha ideia. Não existe ideia que não tenha existido ainda no mundo. Isso é uma coisa que eu já cheguei à conclusão. Qualquer coisa que você for pesquisar, algum finlandês já fez. Uhum. Algum chinês, alguém já desenvolveu isso. Sim. Então, aprende com os erros dos outros. Não é inédito, pesquisa o mercado. O Uhum. mercado é essencial. A maioria das pessoas não se dá o trabalho de pesquisar a fundo o mercado. E eu não estou falando de fazer um estudo de 50 páginas, não. Faz buscas no Google, entra em grupos das pessoas que são o público-alvo no Facebook, no LinkedIn, vê como é que essas pessoas se comportam, onde é que elas interagem, conversa com elas, ao invés de chegar com uma solução, tenta entender o problema, se realmente há um problema. Porque a gente Uhum. está cheio de solução para problema que não existe. Sim. Acho que talvez seja um dos maiores problemas no mercado. Né? Todo mundo tem uma solução, mas nem todo mundo tem um problema que se encaixa naquela solução. E achar isso é mais difícil do que resolver um problema de verdade. É verdade. Então, faz esse trabalho antes de desenvolver. Mas a minha ideia é genial e se eu falar, alguém vai roubar e vai desenvolver mais rápido porque tem mais dinheiro. Legal, então faz uma landing page. Não desenvolve o aplicativo em si, faz uma carcaça que seja. E conversa com as pessoas, vê quantas pessoas clicam, bota uma campanha de Google AdWords e vê quantas pessoas clicam naquilo que tu achou que ia ser fundamental. Uhum. Né? Comprar agora. Quando clica no comprar, pode abrir vamos enviar por e-mail informação, ou entra em contato com a pessoa, enfim. Tem 1000 formas de fazer. Sim. Mas não venda o seu carro e sai desenvolvendo, não saia do seu emprego e sai desenvolvendo. Validou isso, basicamente, viu que tem realmente mercado, tem gente interessada nessa solução? Legal. Aí sim começa a se preocupar em formar time, em entender qual que é a jornada, já tendo mapeado qual que é o problema que essas pessoas têm, né? Como é que vai se resolver minimamente aquele problema, Uhum. né? E não precisa, não, mas aí eu preciso desenvolver 4 anos para... Não. Se você for desenvolver o melhor robô de inteligência artificial, ok. Mas Uhum. menos do que isso, não vai gastar 4 anos desenvolvendo uma coisa para depois botar no mercado. Sim. O que é o core? Desenvolve o core daquilo. E aí testa, vê como é que o mercado se comporta. Legal, o mercado gostou, tá fazendo falta? Vai para o segundo item. E aí vai trabalhando design sprint, né? Vai fazendo Sim. etapa por etapa. Isso é legal. Não, acho que é uma boa. A coisa do testar, eu acho que para mim é muito relevante, assim. Testar com gente de verdade, né? Não com a Isso. mãe, com o É. tio. E eu tenho um outro princípio que para mim vale muito, e eu lembro que a primeira vez que eu li isso daí foi, eu acho que, não sei se foi no Rio, acho que foi no Rework ou no Getting Real lá, que são livros do pessoal da 37 Signals na época, que eles falam do tipo, não contrata enquanto não estiver doendo. Então, eu tenho uma coisa minha, assim, que é, alguns falam assim, por que tu não coloca alguém para editar teus vídeos e tal? Eu falei, não, mas eu preciso ser um pouco menos medíocre no negócio de edição e por enquanto tá divertido, mas eu sei que vai ter uma hora que vai começar a encher o saco, porque eu vou começar a produzir tanto material e não vai dar tempo de ter a edição e daí eu vou querer ter alguém para fazer isso, mas a coisa começou com isso, né? Eu tenho que ser capaz de editar um vídeo. Pô, como é que faz? Tem que pegar o vídeo gravado, a câmera, aí Quem passa da nunca, né? câmera, passa da câmera pro computador, daí edita, daí o troço demora para renderizar, daí corta, daí bota não sei o que, daí demora para subir no YouTube e tal. E aí hoje em dia tudo eu faço no próprio telefone, entendeu? Tipo, eu gravo no telefone, edito no telefone, faço tudo direto por ali, subo por ali, depois só termino de fazer a configuração e tal pelo próprio Mínimo esforço web lá. possível, né? Mas é tipo, poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor. Eu poderia fazer vários cortes no vídeo, aquelas edições que os youtubers fazem, fazer aqueles cortes de Entrar tal, vinheta. fazer o zoom, aquela coisa de ficar aparecendo, não sei o quê.
Mas, cara, Tá gerando tipo, valor assim, né? tá gerando valor assim e eu brinco muito. Esse dia um reclamou assim, eu falei, cara, se quiser ajudar aí, Tem vaga, tem né? vaga. Tem vaga aí e tal, né? Enfim, Isso é outra coisa que o pessoal confunde muito o lance do MVP, né? sim, A ideia é vamos fazer alguma coisa vagabunda e se se interessarem, a gente faz melhor. Não, né? Usando o exemplo dos vídeos. O vídeo, a qualidade do vídeo em si não ser profissional, não significa nada porque o core está no conteúdo e o conteúdo é de qualidade, é né? Então o valor está sendo gerado. Agora, é uma, diferente se o conteúdo fosse qualquer blá blá blá, sem propósito nenhum, né? Só sim, para ver se vai ter gente assistindo. Daí, claro, as pessoas não vão assistir, total. ninguém vai perder tempo assistindo. Uma coisa que eu tenho preocupado muito é a questão do áudio. Isso é uma coisa que eu tenho olhado, assim. Então, tipo, o vídeo pode estar uma droga, edição horrível, mas o áudio tem que tá legal. Então, aí vem as coisas. Agora, tipo, preciso conseguir um microfone, não sei o quê, mas eu já sei que se eu conseguir um microfone para fazer edição, eu vou ter que fazer a sincronia das trilhas e tal. Nossa, Aumenta o esforço. e aí já tem que começar a pensar melhor e tal, e tudo. Mas esse dia eu E o tava quão olhando, relevante isso é, né? nesse Daqui a pouco momento, isso não né? é tão relevante em relação às outras coisas. É. Então, parte eu tenho relevado, ou são vídeos mais assim, que eu acabo gravando próximo e acabo ficando tranquilo em relação a microfone e tal. Ou daqui a pouco, paciência. Vai ter um vídeo a cada 2, 3 meses que vai vir com o Daniel de longe lá falando e o cara vai ter que botar o volume dele no máximo para conseguir dar conta, enfim. Mas acontece, né? Ué, dá para fazer até um crowdfunding, Já pensou? né? Não, eu Já viu? tentei fazer esses troços e me frustrei demais. Não funcionou. Eu tinha amigo Dizem meu que é a mandando melhor forma de mensagem. validar uma ideia, né? Mas eu tive um amigo meu mandando mensagem. Eu fiz um crowdfunding uma vez para um livro, que era Cultura de Agilidade, era o nome do livro. E eu recebi várias participações, mas eu recebi também vários feedbacks dizendo por que tu tá pedindo dinheiro se tu tem dinheiro para fazer as coisas. E era isso, entendeu? Vinha um troço assim. Daí eu falei, cara, porque eu queria ter apoio da comunidade e tal. Sim, mas não precisa pedir dinheiro pra comunidade. Eu falei, precisa, na verdade, porque, tipo, quero imprimir os livros, é meio chato, meio carinho imprimir livro com papel legal, essas coisas, Sim. enfim. Né? Então tem várias. Tem a ver também com a história de qual é a imagem que tu passa, né? Então, eu tenho vários amigos que conseguem fazer as campanhas de crowdfunding porque, de algum modo, eles construíram uma identidade de colaboração onde sempre vinha essa coisa, né? Mas no meu caso, sei lá, acho que como eu sempre fui a coisa do sempre do de graça, de graça, de graça, de graça, de graça, quando eu cobro alguma coisa, mercenário, são coisas É. E assim. olha que é verdade, se cria identidade em torno disso. Então, E as pessoas se acostumam a receber isso. É outra coisa que é importante ter de aprendizado, sabe? A gente olhar os aprendizados dos outros. é, Se tu pretende cobrar por um produto em algum momento, tu pode botar ele de graça agora, mas coloca um terminho lá especificando que em algum momento ele pode ser cobrado, isso, para não exato. frustrar a expectativa, né? É. Então eu tenho brincado um pouco mais com isso agora. Então, até teve o lance lá sei lá, do curso de Scrum lá que eu lancei por e-mail. Então, o objetivo do curso é realmente ajudar a galera a aprender mais sobre métodos ágeis, enfim. Mas na última mensagem eu aviso, se você quiser um certificado, entre em contato. E aí eu cobro. Mas eu cobro porque na prática eu dou uma sessão de mentoria para a pessoa, que eu quero entender o que que ela faz com aquele conteúdo que eu ensinei para ela, como é que ela aplica aquilo no dia a dia, né? E ao mesmo tempo eu também já dou um direcionamento, enfim. E aí toma até o certificado do curso de correspondência, né? Uhum. Curso por correspondência, esse é o lance. Mas acho que é isso, né, Ali? Eu não sei. Bom, Palavras finais. Onde é que as pessoas te acham? LinkedIn? LinkedIn, Aline Rock MKT, Twitter. Twitter agora eu até fiquei um pouco, não vou dizer afastada das redes, eu sempre posto alguma coisa, mas como eu estava com outro foco, outra prioridade, enfim, eu acabei deixando um pouquinho de lado as minhas redes sociais. Agora Twitter, LinkedIn estão mais ativos. Legal. Facebook também, eu aceito de boa, só não aceito no Instagram. Instagram é só para postar foto do meu filho, de gatinho. Aí nesses eu não aceito pessoal. Tranquilo. Mas nas outras redes é tranquilo, tô sempre postando alguma coisa, também fico super à disposição para o pessoal que quiser
questionar, quiser trocar uma ideia, né? Eu gosto de deixar claro nos eventos, enfim, qualquer oportunidade que, longe de mim ter todas as verdades, ter todas as respostas, a maioria das vezes eu tenho mais perguntas. Eu adorei que Não, eu pedi pra... Eu tô fazendo um site agora da consultoria, né? Porque eu não tenho site Uhum. até hoje. E, enfim, novos momentos estou fazendo. E uma pessoa que foi meu cliente, enfim, eu pedi um depoimento e o depoimento começou, tipo, a Aline foi tipo um mestre dos magos. Eu pensei, cara, isso é bom Sim. ou isso é ruim, né? Mas no momento que vinha, deixava várias dúvidas, várias incógnitas, fazia a gente pensar um monte, né? Mas isso foi importante, porque fez a gente chegar às nossas verdades, às nossas conclusões e tal. Então, É finalizou de verdade. um jeito bacana. Quando eu comecei a ler, eu pensei, ui! Sim. Mas é isso, né? Muitas vezes eu vou ter mais questionamentos para fazer do que respostas prontas. Uhum. Eu acho muito legal isso, porque eu não estou vivendo a tua verdade, eu não estou na tua pele, né? Sim. Então, eu não tenho como tomar uma decisão por ti. Ah, é uma dica de ferramenta? Legal, isso eu te dou tranquilo. Como usar uma ferramenta para fazer alguma coisa? Beleza. Mas não é esse o valor, né? Isso tu aprende numa Claro. pesquisa no Google. Perfeito. O grande valor é tu, pela tua visão, pela tua experiência, pelos teus objetivos, conseguir chegar nas conclusões daquilo que é melhor para ti, Uhum. né? Mas E acho que, mas eu acho vou que na tem esse vibe dessa ponto. facilitação. Mas tem esse ponto que assim, ó, a galera escolhe, ela te escolhe, né? Então, aí eu acho que vem uma questão da gente de como é que a gente se posiciona para o mercado. Quer dizer, eu posso me colocar disponível para quem quiser me contratar, qualquer pessoa me contratar, mas na prática não. Tu acaba meio que definindo um nicho ali do que tu quer atuar, para quem tu quer atuar. É, e acho que isso é bastante relevante, sabe? É De eu verdade. conseguir chegar para alguém e dizer assim, ó, eu não posso te ajudar. É. Eu não, eu Foco também é não, saber dizer não, né? eu não sou a pessoa para te ajudar, né? Eu lembro dessa coisa do grupo de mentoria, de ter uma pessoa que, eu quero ser o melhor desenvolvedor de software e eu tenho problemas com meus pais, eu quero resolver. Não sou eu. Ok, é um psicólogo. Não sou eu. Mas o psicólogo não ajudou. Tenta outro. Tem várias Psiquiatra. abordagens, mas é um terapeuta que vai te ajudar a resolver isso, cara. Não vai ser eu, né? Eu posso te ajudar a ser o melhor desenvolvedor de software, mas não parece ser isso que está te travando de ser o melhor desenvolvedor de software, então vá tratar, né? É. E eu acho que tem isso é relevante. E ao mesmo tempo a gente não ter, não vou chamar medo da concorrência, porque de novo, as pessoas nos escolhem e elas podem ter mais de um mentor. Sabe Isso é uma que coisa relevante. eu sou muito da linha da colaboração, né? Eu realmente acredito que a gente, quando trabalha junto com outras pessoas, chega a resultados que a gente nunca chegaria sozinho. Uhum, Porque cada um soma com a sua visão, com as suas experiências, e a gente acaba construindo coisas muito mais significativas como um sim. todo. E eu sou a pessoa que muitas vezes me questionaram, mas tu não tem medo de postar as tuas ideias, de comentar? Não, porque se eu não tiver braço para desenvolver, alguém desenvolver, legal, eu vou até usar, né? Aplaudo. Porque eu sei que eu não faria, né? Eu não faria sozinha. Isso. Então, isso é uma coisa, eu gosto muito de construir junto com as outras pessoas, sabe? Não de ter méritos. Não precisa ter um mérito. E eu acho que isso acaba atraindo muita gente, porque no momento em que eu ajo assim, algumas pessoas se sentem confiantes para compartilhar Uhum, os seus segredos, né, de é, estado comigo. Porque sabem que eu não vou roubar uma ideia e sair sim, fazendo. Isso é muito sim. bacana. O mundo já faz isso ao natural. O Quer mundo já dizer, faz ele é isso nem ao que rouba, natural. né? O mundo só está tentando executar coisas que eles enxergaram de algum lugar, que essa mesma pessoa também enxergou, só que alguém foi mais rápido ou está sendo mais rápido, Então, né? naturalmente, eu acabo indo mais para essa linha, né, de colaboração das empresas que são mais colaborativas, aquelas mais sisudas, que acabam tendo muito segredo, acaba não cruzando muito. E Uhum, talvez, em alguns casos, eu mesma vou indicar outras pessoas, se eu não puder, se não for realmente a minha especialidade, né? Vou uhum, indicar alguém que resolva o problema deles. Enfim, como tu disse, eu também não tenho medo de concorrência, porque eu acho que tem mercado para todo mundo. sim. E eu vou te falar assim que
eu fiquei muito mais tranquilo quando eu percebi assim que, cara, peraí, eu não quero 1 milhão de clientes, eu não quero 100 mil usuários, eu quero 100. A gente está falando de uma quantidade de pessoas comparado ao mercado, a população Não chega nem a de 0,001. sabe? E aí eu acabo tendo o meu perfil de profissional que acaba me procurando, enfim, e achei bem isso aí que você falou, que se as empresas mais sisudas, mais duras e tal, elas nem vão vir me procurar, porque elas já vêm pelo meu material, do que eu lanço, do que eu falo, que de repente eu não sou o match ali para aquilo do trabalho que elas querem desenvolver, né? Às vezes elas Match, acho querem que um, esse é o às ponto, vezes elas né? querem um consultor que traga aquela matriz SWOT lá para ser aplicada e monte planos de ação derivados das oportunidades com as ameaças e não sei o quê. Tem essa. Sabe que já aconteceu comigo numa conversa dessas de, tá, mas que ferramentas tu usa? Eu digo, olha, em geral, eu uso metodologia X, Y, Z, porque Uhum. elas somadas, né, ou em partes, enfim, acabam gerando resultado. Ferramentas, bom, a ferramenta depende do teu contexto, pode ser X, pode ser Y, pode... Não, mas eu quero saber o método específico que... Cara, não, eu não acredito nisso, eu não tenho uma Sim, receita de bolo, senão eu vou estar te mentindo. Porque o que funciona para um A pode não funcionar para o B, né? exato. Análise SWOT, pô, legal, eu acho super útil a análise SWOT. Mas depende do momento que a empresa está. Talvez ela não Uhum. precise agora fazer uma análise SWOT, talvez ela precise primeiro sair de dentro de uma piscina que ela está se afogando para depois parar e Sim. pensar nessas outras coisas, né? Às vezes Então, as pessoas da empresa nem sabem dizer o que são as ameaças. Eu nem sei o que eu estou fazendo direito aqui, cara. Eu só quero ganhar exato. dinheiro direito, Macroambiente. Para né? que eu vou olhar para macroambiente? Sim, exato. Então é Ah, isso. Ferramenta é detalhe, né? É o meio que tu usa para chegar no objetivo. O importante é ter claro o objetivo. Isso significa que às vezes perfeito. a gente vai dizer não pro cara que quer, porque quer aquilo Uhum. de cara. Né? Então, tu vai contratar alguém que tem um processo quadradinho, Sim, definido, que vai te dar uma agenda de 8 meses de desenvolvimento de projeto para chegar no final dos 8 meses e dizer, ops, não era isso, sabe? Vai sim. custar rios de dinheiro. Mas é o lance. Beleza, vai lá. E falando em ir lá, vamos lá, Aline. Vamos terminar esse papo aqui, senão Falou, a gente vai Daniel. ficar 3 horas nesse negócio aqui. Eu vou parar de gravar aqui, Ainda temos galerinha. beijos de boa noite para dar nos filhos. Isso, é isso aí. Pra galera que tá assistindo Bom, aqui, tem os links da Aline aí na descrição do vídeo. Acessa lá LinkedIn, Twitter, segue ela por aí. E precisando falar sobre marcas, sua empresa e tal, né? Faça contato com a Aline. Obrigado de valeu, Daniel, novo. o convite. Valeu, pessoal. Tchau, Beleza. tchau. Alô.